todos e todas. Eu me chamo Márcia Murrieta, sou juíza de direito aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Hoje atuarei como mediadora da palestra online do meu querido amigo, meu dileto amigo Henrique Mouta, sobre o tema Coisa Julgada Inconstitucional e a Impugnação nos Juizados, tema 100 STF. Essa palestra está no âmbito da segunda Semana Nacional dos Juizados Especiais, com a organização da Coordenadoria dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em parceria com a Escola Judicial do Poder Judiciário do Pará. Nesse sentido, eu gostaria de saudá-los, todos os participantes, em nome do desembargador Leonardo de Noronha Tavares e da desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, que é a diretora da Escola Judicial. Bem-vindos e bem-vindas ao terceiro dia de programação. Está com delay. Eu gostaria de saudá-los, todos os participantes, em nome do desembargador Leonardo de Noronha Tavares, da desembargadora Célia Regina Pinheiro, que é a diretora da Escola Judicial. Bem-vindos e bem-vindas ao terceiro dia. Eu acho que tu tem que colocar no mute, em mute no YouTube. Aonde, Henrique? É um prazer, vou continuar. É um prazer tê-los conosco para discutir um tema de grande relevância para a dinâmica dos juizados especiais, com um professor que é autoridade no tema, o professor José Henrique Mouta, mestre e doutor pela UFPA, com estágio em pós-doutoramento pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, professor do IDP no Distrito Federal e CESUPA aqui em Belém. E é procurador do Estado do Pará e advogado também. Estágio em pós-doutoramento na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, professor do IDP do Distrito Federal e CESUPA aqui em Belém. E é procurador do Estado do Pará e advogado do Pará. Bem, a dinâmica do evento obedecerá a 3 momentos. No primeiro, o professor Henrique fará a exposição do tema. Já no segundo momento, ele responderá aos questionamentos e observações dos participantes feitas por meio do chat. E o terceiro momento ficará reservado às considerações finais. Será 3 momentos. Primeiro, o professor Henrique fará a exposição do tema. Já no segundo momento, ele responderá aos questionamentos e observações dos participantes feitas por meio do chat. E o terceiro momento ficará reservado às considerações finais. Espaços como este, proporcionado por meio desta palestra, transmitida pelo YouTube da Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, são muito importantes para fomentar o compartilhamento de boas práticas e o aprimoramento dos juizados especiais, incentivando a participação ativa de magistrados, servidores e demais atores do sistema. Agora, então, eu passo a palavra ao doutor Henrique Mouta para que faça, então, as suas considerações acerca do tema. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas, a todos que estão nos assistindo aí pelo YouTube. É com uma imensa alegria que retorno aqui à Escola Judicial do Estado do Pará, do meu estado, querido, amado Estado do Pará, e nesse evento tão importante dessa Semana Nacional. Também acompanhei a abertura na sexta-feira, acompanhei a abertura nacional na data de ontem, na segunda-feira, e é um evento extremamente importante para a gente debater o funcionamento do sistema, lembrando que nós temos um sistema de juizado que está evoluindo nesse passar das suas décadas. E não é porque ele esteja evoluindo que não existe a necessidade de a gente apontar
algumas missões, alguns apontamentos, algumas críticas, quem sabe. E agradeço bastante a lembrança do meu nome, e faço esse agradecimento primeiro na pessoa do nosso presidente, desembargador Roberto Moura, a desembargadora Célia Regina, diretora da escola, desembargador Leonardo Tavares, muito obrigado pela confiança e pela renovação desta parceria. E quando eu fui convidado, e quero pensar em dois grandes temas aqui, para a gente conversar em 40, 50 minutos, eu pensei logo em trabalhar as questões polêmicas, né? As questões polêmicas ligadas ao sistema de impugnação das decisões judiciais dos juizados especiais, que é um problema seríssimo, nós sabemos disso. Eu vou trazer alguns apontamentos, algumas reflexões que eu aponto como eternas discussões. Vocês vão ver porque eu chamo de uma eterna discussão. E no segundo bloco, eu vou tentar mostrar para vocês algumas preocupações ligadas a essa ideia de compatibilização. Compatibilização do sistema dos juizados com as técnicas dos precedentes qualificados, as técnicas das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, e vou chamar a atenção especialmente do tema 100, que vou contar um pouquinho da história do tema 100 quando a gente chegar lá, e eu estou fazendo uma visualização futura para vocês, e o que se quis pensar no tema 100 e qual é o reflexo desse tema 100 na nossa atuação no ambiente dos juizados especiais. E aí, quando eu fui convidado, além de enfim, ter ficado muito feliz pela escolha desse tema, que é um tema que se pensa muito o juizado em cooperação, em diálogo com o sistema processual brasileiro, fiquei mais feliz ainda quando vi que a minha co-participante aqui, minha mestre de cerimônias, que é muito mais do que isso, que é uma magistrada de grande competência, que atua, que conhece muito o sistema do juizado especial, trabalha na turma recursal do nosso estado, e, acima de tudo, é minha colega de muitos anos. Então, fiquei muito feliz, estou revendo aqui a Márcia, a gente estava aqui offline, lembrando aqui nossos caminhos, né? Nossos caminhos acadêmicos, profissionais, eles se encontraram muitas vezes, e é motivo de muita alegria. Desde a formatura, nós somos da mesma turma, e os caminhos que nós fizemos aí em concursos públicos, fomos colegas de outras carreiras também, e hoje a gente se encontra aqui mais uma vez, e fico muito feliz de ver a querida amiga Márcia, sou amigo da sua família, nossos filhos estão crescendo juntos, então é um momento muito especial, além de estar de volta ao Tribunal de Justiça, estar aqui com a querida Márcia nesta tarde. E como eu disse para vocês, nós vamos organizar, nós temos um tempo razoável, e a doutora Márcia já falou para vocês que as perguntas podem ser encaminhadas pelo canal do YouTube, e ao final aqui da minha fala, que vai ser de 40 a 50 minutos, 35, 40 minutos, vai depender do desenvolvimento, a gente vai fazer um debate. Então, tudo que eu vou falar aqui para vocês é para fomentar essa discussão, para convidar a reflexão. Já que o sistema de juizado está construído, a nossa lei do juizado é de 95, a lei base, a nossa, né, do juizado especial estadual, a lei do juizado da fazenda é um pouco mais recente, mas a gente sabe que a criação do juizado tem a necessidade de pensar o juizado dentro do sistema processual como um todo. Então, evidentemente que com isso, nós vamos ter pontos importantes a discutir. E eu vou separar nesta tarde, noite, para trabalhar com vocês, primeiro a questão da impugnação das decisões judiciais, e mais a fundo, que eu quero dar mais atenção, inclusive, a questão da coisa julgada no juizado especial e como compatibilizar o encabimento da rescisória, por exemplo, com a discussão da inconstitucionalidade do título que foi declarado inconstitucionalidade posteriormente pelo Supremo Tribunal Federal, analisando a lei que fundamentou aquele título executivo. E para me organizar um pouco mais, para evitar que eu me confunda, e isso é um péssimo hábito de quem fala muito, mas a gente às vezes vai falando bastante, e às vezes vai se confundindo e perde o tema, perde o fio da meada. Então, para eu evitar perder o tal do fio da meada, eu organizei aqui um material, organizei aqui os slides, e eu peço a atenção aqui a vocês, agora que a gente vai compatibilizar a minha fala com esse material que eu irei apresentar aqui a todos vocês. Então, a impugnação das decisões dos juizados e a coisa julgada inconstitucional, e especificamente, vamos pensar no tema 100 do Supremo Tribunal Federal. Quem tiver curiosidade, não conhecer bem o tema 100, já pode dar uma bugada e ver as teses que foram fixadas no tema 100 e como essas teses que foram fixadas no tema 100 podem afetar, sim,
a coisa julgada advinda do juizado especial, e nós estamos falando aqui de um procedimento, e aí essa primeira parte é interessante, de um procedimento que foi pensado na celeridade, pensado na qualidade, pensado na rapidez, e eventualmente discussões após a coisa julgada, discussões trazendo a aplicação do CPC de forma indiscriminada, esses pensamentos podem, entre aspas, tornar o sistema do juizado um sistema não mais convidativo, como foi pensado lá na década de 90 e posteriormente com o juizado federal e o juizado da fazenda. Então, a primeira parte é essa. Eu coloquei eterna, tá? Esse eterna aqui cai na minha conta, tá? O eterno entre aspas, porque nós que atuamos no sistema do juizado sabemos que existe uma eterna discussão em relação ao sistema de impugnação ou aos meios de impugnação das decisões judiciais do juizado. Então, essa é a nossa primeira parte. Eu quero lembrar, nessa primeira parte, alguns pontos de partida da nossa reflexão. Primeiro é a localização dos juizados especiais. Então, evidentemente que nós estamos aqui numa semana de reflexão, numa semana de debate, ligada ao sistema do juizado especial, e a gente tem que conhecer o sistema e saber para que ele veio. Qual é o objetivo que se quer do juizado? E qual é o futuro dos juizados? Eu acho que é uma pesquisa bem interessante que leva em conta o papel dos juizados especiais, a questão do acesso à justiça, o tempo do processo dos juizados especiais. A gente sabe que esse evento gravado no YouTube ele vai ficar aí para uma videoteca para a eternidade, né? Então, a gente pensando nos juizados especiais em nível Brasil, a gente tem talvez 27 realidades, fora os federais, fora do Distrito Federal. Então, a gente tem uma realidade que pode não ser igual a do Pará com a de São Paulo, com a do Paraná com a do Distrito Federal. Então, o sistema do juizado hoje, dialogando com os seus princípios, oralidade, acesso à justiça, cooperação, celeridade, ele não tem, do ponto de vista de aplicação prática, uma ideia unificada em termos de Brasil. Para dizer que em algumas unidades federativas, você pode ter números muito positivos de tempo. Tempo entre a audiência, tempo entre a decisão, tempo entre o recurso ser julgado na respectiva turma recursal, tempo de eventual recurso extraordinário ao Supremo, no âmbito federal, tempo de julgamento das turmas regionais de uniformização, da turma nacional de uniformização, tempo de julgamento do incidente no STJ, do PUIL, né, do pedido de uniformização do STJ. Então, eu acho que é muito interessante a gente pensar no que trabalhamos nos juizados, no que se evoluiu no juizado, do âmbito estadual e dos outros juizados especiais federais e juizados da Fazenda e do Distrito Fazenda Municipal, Estadual e do Distrito Federal, e o que se tem hoje. Então, é necessário pensar o papel do juizado, seus princípios ensejadores, esses princípios que baseiam, né, fundamentam os juizados especiais, e a necessidade de preocupação com o tempo. Chama a atenção dos queridos amigos quanto à palavra tempo, porque as minhas reflexões ao final sobre a coisa julgada inconstitucional, sobre trazer para o juizado um procedimento que não é a rescisória, mas é um procedimento de revisional de coisa julgada, isso pode vir, e aí eu convido à reflexão, a chocar com o tempo. Isso pode vir a chocar com a celeridade, uma preocupação maior do sistema do juizado. Eu faço até uma pergunta ao final, se nós estamos preparados para isso, para essa enxurrada que pode vir a acontecer de revisitações de coisas julgadas sobre a alegação de revisitação do tema pelo Supremo Tribunal Federal. Então, há a necessidade, eu já estou aqui no quarto travessão aqui do aspecto introdutório, é só isso mesmo, de se pensar no que se quer do futuro do juizado. Eu não vou falar em ordinarizar, porque não existe nem procedimento ordinário mais, é procedimento comum, né? Mas de se estender, de se esticar o procedimento do juizado, isso pode significar a frustração dos seus princípios ensejadores. Gravem essa frase. O esticar procedimentalmente o juizado especial, especificamente no âmbito do cumprimento de sentença, poderá significar a frustração dos seus princípios ensejadores. E aí, evidentemente, as espécies de juizado, especial, estadual, federal, fazenda estadual, municipal e distrital. E aqui eu chamo a atenção dos 3 diálogos eternos. E aí vai caminhar aqui para esse primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. A gente que vive o sistema do juizado, eu volto a dizer, eu estou muito feliz de estar aqui
com a querida doutora Márcia, que vive há muitos anos o sistema dos juizados, e ela pode confirmar com essa minha informação, acrescentar talvez mais outros diálogos, né? Mas eu acho importante, porque eu quero discutir com vocês, o que eu pretendo discutir com vocês na sequência, eu acho importante a gente pensar nesses 3 eternos diálogos. Esses eternos aí são, repito, por minha conta. Primeiro, eterno diálogo. Eterno diálogo por quê? Tem gente que escreve dissertação de mestrado sobre isso, tese de doutorado sobre isso, livros, artigos. E aí a gente vai lá para o FONAGE, nós temos inúmeros enunciados do FONAGE que tratam desse tema. Aplicação do CPC aos juizados especiais. E aí você tem que tipo de aplicação? Desde a discussão da tutela provisória do juizado especial, da recorribilidade das decisões do juizado especial, passando para a discussão, por exemplo, do aspecto probatório no juizado especial. Passando, por exemplo, pela discussão da fundamentação do artigo 489 do sistema do juizado, inclusive tem um enunciado do FONAGE sobre isso. Então, é uma eterna discussão que toda hora, aqui ou acolá, vem novos argumentos sobre o que se aplica ou o que não se aplica. No CPC, que caiu aí como uma bomba, talvez, ou eu posso dizer melhor, você está tentando trocar o combustível do avião em voo. O sistema do juizado é esse avião em pleno voo, e você está tentando trocar o combustível em pleno voo. Ou seja, olhem a dificuldade para se pensar o sistema do juizado naquele procedimento singular, célebre, da 9.099, como uma lei base, como nós conhecemos, e as normas fundamentais, os princípios do CPC, a forma do CPC, a estrutura do sistema probatório, do sistema da recorribilidade. Então, é um debate eterno. O segundo debate eterno, uniformização do procedimento. Esse é um debate, querida Márcia, que eu faço muito com os meus alunos. Eu falo isso, inclusive, falo isso do juizado, falo isso do mandado de segurança. Falo que nós precisamos pensar em um maior diálogo com o Código de Processo Civil, trabalhando as normas fundamentais do Código de Processo Civil nos procedimentos de fora do CPC. E quando eu falo do mandado de segurança, que é um assunto que, enfim, eu escrevo há muitos anos, e eu digo que o meu filho preferido, que é o meu livro preferido, eu digo, olha, a lei do mandado de segurança, ela não está dialogando com o CPC em muitas coisas. Ela é uma lei que já nasceu velha, de 2009. E mesmo assim, a gente tem um formalismo excessivo na lei do mandado de segurança, que precisaria de um debate melhor com o CPC. E aí, para quem gosta do tema, o mandado de segurança nos juizados especiais é um dos temas polêmicos, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, e no âmbito dos juizados, é um debate muito caro, assim, para quem aprofunda, para quem estuda o sistema, é a ideia de uniformização dos procedimentos. É claro que nós sabemos que a lei base é a 9.099. E nós temos 2 leis posteriores trabalhando os juizados especiais específicos, o fazendário e o fazendário estadual, municipal e o distrital. Mas a gente sabe que existem dispositivos que só tem lá, não tem aqui. É exemplo do recurso. Não seria o caso da gente pensar numa lei única de juizado especial no Brasil, atualizada esta lei, com os enunciados do FONAGE, do FONAGEF, atualizada esta lei com as diretrizes do CPC? Não só pergunto, como afirmo que sim. Sim, eu acredito que essa leitura tríplice das leis muitas vezes geram problemas que afetam a própria principiologia do juizado especial, como o caso do recurso, que eu já vou falar na sequência. Então, seria o caso de a gente pensar numa uniformização dos procedimentos, reflexão de diálogo eterno. Outro diálogo eterno é o terceiro, e é esse que a gente vai esmiuçar mais nessa nossa conversa de hoje, é o diálogo sobre o atendimento ao sistema de precedentes obrigatórios. Quer dizer, dentro do CPC, é um diálogo eterno a aplicação dos precedentes obrigatórios. É esse aspecto que nós vamos aprofundar. Diálogo eterno, discussão da recorribilidade das decisões do juizado. E o diálogo eterno, a forma de impugnação da coisa julgada no âmbito do juizado específico. O tema 100, nós vamos falar no segundo tempo da minha exposição, trata da primeira parte e da última parte. Pode ser até também, não recorribilidade, mas a impugnação
da coisa julgada. Então, eu chamo a atenção de vocês para esse diálogo, que eu chamo de eterno, quanto ao atendimento ao sistema de precedentes vindo do CPC, ao sistema da recorribilidade e a forma da discussão ou a forma de impugnação da coisa julgada no juizado. Lembrando que nós temos a premissa legislativa de que é incabível a ação rescisória no juizado especial. Há quem afirme, na doutrina até hoje, há levantamentos sobre isso, de que esse dispositivo seria inconstitucional. Esse dispositivo que veda a ação rescisória. A gente compreende a razão dele, a questão ligada ao espaço cognitivo do juizado especial. Então, há uma fundamentação legal para essa vedação de cabimento de ação rescisória, mas essa vedação de encabimento da ação rescisória não impede o reflexo do entendimento do Supremo Tribunal Federal, advindo especificamente do tema 100, que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Dito isso, falar um pouquinho mais sobre esses problemas. Falando da letra C ali, da eterna discussão quanto à recorribilidade dos juizados. O problema da recorribilidade dos juizados gera a grande quantidade de mandados de segurança no juizado e a grande quantidade de reclamações nos juizados. Aí eu convido vocês a essa reflexão. Claro que, evidentemente, que o sistema das tutelas provisórias tem que se aplicar ao juizado especial. O juizado especial é o primeiro momento de contato do cidadão ao Poder Judiciário. Esse contato próximo, essa aproximação do acesso à justiça é digno de absoluto elogio. Esse aprimoramento da aproximação do Poder Judiciário é digno de registro para a eternidade. O informalismo do juizado especial é um exemplo a ser seguido. Agora, evidentemente, também que esse juizado é a porta de entrada das tutelas provisórias, em os maiores e mais diversos ambientes possíveis. Agora, nós temos um problema sério. E a Márcia sabe muito bem, porque ela atua na turma recursal. Qual é o problema que nós temos? As duas leis específicas fazendárias, que estão aí, elas preveem um recurso contra as liminares. Vou falar de liminar aqui como tutela provisória na forma liminar, porque tecnicamente há uma diferença entre liminar e tutela provisória do ponto de vista temporal. Mas vamos imaginar aqui como liminar é tutela provisória de forma liminar. Então, nos das duas leis há a previsão de recurso. E aí se discute se é um só recurso para dois momentos, quer dizer, da decisão provisória, da tutela provisória e da sentença, seria o recurso que a gente chama de nominado, né? O recurso nominado, porque não tem nome, a gente batizou como nominado, é uma prática da advocacia que acabou batizando o recurso que não tem nome. Então, é um recurso nominado que cabe para dois momentos, ou é o agravo de instrumento? Eu vou trazer o agravo de instrumento que a gente está acostumado no procedimento comum para o juizado. Mas isso só cabe, essa discussão, se é um só recurso ou se são dois recursos no âmbito do juizado especial, só cabe nos dois juizados mais novos ou menos antigos. Doutor, a Lei 9.099 não pensou na recorribilidade. Aliás, digo mais a vocês. A Lei 9.099, preocupada com o tempo, preocupada com a unirrecorribilidade, preocupada com a concentração, ela só previu o tal do último recurso, quer dizer, desculpa, último recurso não, recurso único da decisão final, ou seja, recurso único da sentença. E aí a sentença, nós estamos acostumados com isso. Ela tem um grau cognitivo amplo. Ela discute os elementos contidos na sentença e ela discute também os elementos contidos nas decisões no curso do processo. Então, ela quis dar ao ambiente recursal do recurso final uma cognição maior, uma impugnabilidade não só da sentença, como de todas as decisões que foram colhidas, proferidas no curso do processo. Vou dizer mais a vocês. A Lei 9.099, juntamente com o procedimento trabalhista, digamos assim, inspiraram o CPC. Quando o CPC pensou o 1015, quando ele pensou o 1009, a devolutividade da apelação e do agravo, ele foi inspirado no juizado e no trabalhista. E no eleitoral também, que também é um procedimento que não admite agravo de instrumento. Ou seja, um único recurso. Só que quem acompanha sabe que o 1015 do CPC até hoje dá muito problema. Porque onde você fecha a porta do recurso, você tem que abrir a porta de outro meio de impugnação.
E qual é o outro meio de impugnação? Mandado de segurança. Então, nós tivemos um indicativo do CPC do uso do mandado de segurança contra a decisão judicial. Tanto que o STJ, no tema repetitivo 988, né, que todo mundo conhece, criou o tal do rol taxativo mitigado, que para mim, no meu modo de pensar, já escrevi sobre isso, foi um erro de interpretação do STJ, foi além. Então, nós estamos com esta hipótese em relação aos recursos no âmbito dos juizados especiais. E a falta de previsão específica da recorribilidade dos juizados especiais vai gerar o problema que está sendo apresentado aí, né, do mandado de segurança contra decisões judiciais, que a gente estava falando exatamente sobre isso. E no âmbito do juizado especial nós temos um tema do FONAGE, que fala de mandado de segurança, evidentemente que tem que ter os requisitos para o mandado de segurança, teratologia da decisão, a decisão absurda, a decisão irrecorrível, quer dizer, o mandado de segurança ele não foi feito propriamente dito para a decisão judicial. A utilização dele é de forma absolutamente atípica e tem que ser visto assim. Por quê? Porque se de um lado nós diminuímos o recurso, não cabendo recurso de interlocutória, de outro lado nós criando o ambiente do mandado de segurança, nós estamos, ao invés de se pensar numa maior simplificação do procedimento, nós estamos criando mais incidentes processuais e isso, eu repito, e vai servir essa informação para o final, isso vai servir como ponto negativo, isso vai ser um reflexo negativo de tudo que se quer em relação à celeridade do juizado especial. Então, em relação ao mandado de segurança no juizado especial, nós temos o enunciado do FONAGE, que fala da competência para a turma recursal. Nós temos um enunciado de súmula do STJ, que fala da competência da turma recursal, de uma maneira geral, a não ser que seja um mandado de segurança sobre o mérito da atuação, sobre a própria competência do juizado especial, e o mandado de segurança tem que ser do Tribunal de Justiça, então há uma interpretação bem interessante. E mais ainda, pasmem, nós temos o tema 77 do Supremo Tribunal Federal, que simplesmente diz que não cabe mandado de segurança no ambiente do juizado especial. Até uma reflexão aí para a doutora Márcia. A gente admite mandado de segurança em algumas situações específicas, mas, a rigor, o mandado de segurança não foi feito para a decisão judicial. O mandado de segurança não foi feito para o sistema do juizado especial, mais ainda. Mas, de tanto se abrir essa janela, como eu disse há pouco, você tem enunciado do FONAGE, você tem enunciado de súmula do STF, que dá uma dupla competência, ou da turma recursal quanto ao mérito, ou do Tribunal de Justiça em relação à competência, e o Supremo vem e diz, opa, não cabe mandado de segurança contra decisões interlocutórias advindas da Lei 9.099. E aí é mais um ponto que eu chamo a atenção sobre a compatibilização quanto à unidade de tratamento do assunto. Porque a partir do momento que você tem essa bifurcação de entendimento, ou essa falta de unidade de entendimento, você vê mais instabilidade do que estabilidade dentro do sistema. Então, o que é melhor? Criar o agravo para os três sistemas? Ou vedar recurso de interlocutória do Juizado da Fazenda e do Juizado Federal? Da forma que está, você está gerando uma dificuldade de aplicação prática dos princípios norteadores dos juizados especiais, a meu ver. E não é só, e assim eu termino a primeira parte, tá? O problema da reclamação constitucional no âmbito do juizado especial. Para quem estuda a reclamação, já teve a oportunidade de me assistir, enfim, em outros momentos, em outros ambientes, sabe que eu sempre chamo a atenção da reclamação constitucional. Do uso totalmente sem cautela necessária, sem o cuidado necessário. Houve uma explosão do manejo da reclamação constitucional para inúmeras situações. Na grande maioria das vezes são reclamações incabíveis. E no juizado especial, elas acabam sendo utilizadas, primeiro porque não cabe recurso especial para o STJ. Tá, claro que cabe o pedido de uniformização do juizado federal e do juizado fazendário. Mas a gente está falando aqui da 9.099. Então, a partir do momento que não cabe recurso especial do acordo na turma recursal, vai gerar uma discussão de unidade de entendimento. Então, nós temos também nessa preocupação quanto à unidade, se pensar ou se cria o pedido de uniformização para os três sistemas juizados, ou se cria um recurso especial no âmbito do juizado. É menos complexo o recurso especial do que o PUIL, do que a reclamação. O fato é que a reclamação ela é
um outro problema sério, que transcende o juizado especial. É um problema sério do sistema processual brasileiro, o manejo sem grande atenção, o manejo exagerado que seja, do incidente ou da ação de reclamação constitucional. Eu chamo aí alguns pontos de reflexão, como a questão da limitação da recorribilidade do juizado especial, a importância das turmas recursais, das turmas regionais de uniformização, o entendimento do STJ, do STF, nesse ED 571, 572, que ele, naquele momento, chamou a atenção e disse, olha, as reclamações, visando dirimir o conflito interpretativo da decisão da turma recursal, tem que ser para o STJ. O STJ estabeleceu por resolução a competência para os tribunais de justiça e uma fechadura de porta, digamos, uma fechada de porta, desculpem, ao manejo de reclamação direta no STJ. Vale a pena, quem quiser aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, vale a pena observar a súmula 203, e aí eu deixo a vocês alguns julgados, especialmente aqui da segunda sessão do STJ, julgados recentes, que tratam dessa questão da reclamação. Então, qual é a conclusão dessa primeira parte, para a gente ir, porque eu reputo mais importante da minha fala, esse momento tão importante que essa semana do juizado especial. A reflexão que eu trago para a conclusão da primeira parte é esta. Nós temos leis específicas, muitas vezes institutos que não dialogam entre elas, como o caso do recurso. Nós temos o sistema de recorribilidade, que para um pode chegar em turma nacional de uniformização e pode chegar ao STJ via um incidente, e para o outro termina na turma recursal. E isso gera talvez uma necessidade de reflexão sobre a compatibilidade. Ao lado disso, também há a ideia e a reflexão sobre a compatibilidade com o CPC. E aí eu faço a indagação se valeria a pena se pensar, mais uma vez, numa nova legislação, trazendo uma unidade de tratamento ao sistema do juizado. E vamos à segunda parte. Quando eu fui convidado, e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com os queridos amigos da Escola Judicial do Estado do Pará, do nosso Estado, eu quis chamar a atenção do tema 100. O tema 100, quando eu falo tema 100, lê-se repercussão geral, tema 100 do Supremo Tribunal Federal. Então, quando eu quis trazer a preocupação do tema 100, foi para trazer aos amigos e às amigas nesse dia de hoje esse tema de extrema importância para o CPC e até que ponto esta importância para o CPC traz reflexos para a unidade, para a compatibilidade, para o andamento, para a celeridade que se quer no juizado especial. Então a gente entra no segundo ponto. A coisa julgada inconstitucional e a impugnação no juizado especial. Quando eu falo de coisa julgada inconstitucional, eu estou usando aqui a expressão de que existe uma decisão judicial, seja ela do juizado ou de outro procedimento, existe uma decisão judicial. Essa decisão judicial transitou em julgado, então há um trânsito em julgado, há uma formação de coisa julgada. E quando se fala que ela é inconstitucional, é porque, em algum momento, a norma que fundamentou essa decisão foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a coisa julgada inconstitucional, ela pode já transitar em julgado de forma inconstitucional, no sentido de que ela não dialoga com o precedente do Supremo em repercussão geral, ou ela transita em julgado ainda com uma interpretação duvidosa no Supremo, e após a coisa julgada, o Supremo declara a inconstitucionalidade. Então, a inconstitucionalidade da lei que baseia a sentença, a lei que baseia a coisa julgada, a inconstitucionalidade pode ser pré-existente ou posterior. E isso vai refletir no raciocínio que foi dado pelo CPC quanto a essa inconstitucionalidade. O raciocínio quanto à alegação na impugnação ou na ação rescisória. Então, sobre esse assunto, eu quero de imediato chamar a atenção para uma reflexão aos amigos. Que é uma pergunta que eu sempre me faço, doutora Márcia, que é se existe uma hierarquia entre os precedentes qualificados na leitura que se faz do artigo 966 do CPC, 926 do CPC e por aí tantos, por aí outros.
Porque quando a gente fala de precedentes obrigatórios, fazendo a leitura de uma maneira geral, ali no 926, STJ e Supremo, vamos nos preocupar com o STJ e o Supremo. Contudo, quando se fala de STJ, se fala em não atender a casos repetitivos. E casos repetitivos para o STJ é o RESP. É o recurso especial, são os temas de recurso especial. Acabei de falar do tema 988, do rol, do agravo de instrumento, rol taxativo mitigado. Então, eu faço sempre uma pergunta. Faço essa pergunta aos meus alunos, faço essa pergunta aos colegas, professores, se existe uma hierarquia. Por que eu faço essa pergunta? Porque quando a gente olha, por exemplo, o 927, 966, inciso 5, os parágrafos 4 e 2º, e quando eles fazem previsão sobre a rescisória, e vai ser importante para a gente, porque não cabe rescisória no juizado, ele diz que cabe rescisória para desconstituir julgamento de casos repetitivos que não tenham considerado a distinção entre a questão do processo concreto e o padrão decisório que lhe deu fundamento. Então, caso repetitivo é RESP repetitivo. Alguém vai dizer, Henrique, tem recurso extraordinário repetitivo? Quero informar que não. O circuito do STF é outro. A repercussão geral, ela não tem a mesma sistemática do recurso especial repetitivo. Tanto é verdade que eu volto a dizer, você pode fazer uma pesquisa, achar um ou outro, mas, regra geral, a repercussão geral, ela não transita no circuito do repetitivo. Ela transita no seu circuito próprio. E qual é a consequência disso? Que quando você lê o 525, parágrafo 15 a 12, 12 a 15, e o 535, que são aqueles artigos que falam de impugnação, e eu já estou entrando no tema central da nossa conversa de hoje, eles falam de inexigibilidade de título que tenha advindo de uma norma declarada inconstitucional pelo Supremo. E quando eu faço a pergunta se existe hierarquia entre os precedentes obrigatórios do STJ e do Supremo, essa pergunta é importante porque, em relação ao precedente obrigatório do STJ, o único argumento pós-coisa julgada é na impugnação. Por outro lado, se o meu precedente obrigatório advém de uma repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, a discussão pode se dar na impugnação, na rescisória e em petição simples. E aí entra no juizado agora. Petição simples. Ou seja, não cabe rescisória. Mas, pasmem, eu posso ampliar, segundo diz o tema 100, já vou entrar nele, eu posso ampliar o limite cognitivo do cumprimento de sentença nos juizados com uma petição alegando a inconstitucionalidade da norma. Ou seja, eu estou afirmando a vocês, do meu modo de pensar, que nessa hierarquização dos precedentes obrigatórios é muito mais visível a vinculação dos precedentes do Supremo, que podem se dar por alegação na impugnação e na rescisória. Ou melhor dizendo, na impugnação e na petição simples, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho. E a regra que vai gerar o tema 100 é uma releitura do 966, do 525, parágrafo 12 a 15, e do 535, parágrafo 5º a 8º. É uma releitura. Só lembrando que aqui nós não temos rescisória. Então, o que a gente tem que fazer? Eu faço até aqui um resumo em 3 itens. Como é que eu vou discutir a inconstitucionalidade? Então, eu vou esquecer a STJ, tá? A STJ, o máximo que eu posso discutir é no incidente de uniformização, é no PUIL, no âmbito federal, na turma nacional, na turma regional. A uniformização federal se encerra com o processo vivo, digamos assim. Mas a uniformização e a aplicação da interpretação do Supremo pode ser discutida após a coisa julgada, inclusive no âmbito do juizado especial. Então, quais são os regramentos, de forma resumida, que eu aponto aqui na leitura quando essa obrigação é fundada em lei ou ato normativo declarado inconstitucional pelo Supremo em controle difuso ou concentrado. Quando eu grifei aí o difuso e concentrado, é para, mais uma vez, estabelecer a ideia de que nós estamos criando um circuito de vinculação muito semelhante.
do controle concentrado dado pelo Supremo, na apreciar uma ADI, uma DC, uma DPF, o controle concentrado, e o difuso na repercussão geral. Com a declaração de repercussão geral, é a tal da objetivação do recurso, você cria um precedente vinculante constitucional à semelhança do precedente advindo pela ADI. Então, inclusive, tem um texto aqui, esse em azul é um texto que eu publiquei sobre essa aproximação dos circuitos. Então, quando o Supremo afirma que determinado tema tem repercussão geral, determinado recurso tem repercussão geral, ele deixa de ser subjetivo para ser objetivo. Tanto que a tese que é fixada aí, ela é vinculante para fins de rescisória, para fins de impugnação. Então, há uma aproximação nesse circuito de aplicação da norma, né, norma jurídica interpretativa vinda do Supremo, da norma jurídica vinda do controle concentrado e do controle difuso. Aí, letra B. Então, o Supremo vem e interpreta a norma e declara que a norma é inconstitucional. A gente não pode esquecer que quando se julga uma repercussão geral, se tem que perceber que há a ideia de transcendência, a análise da verificação da aplicação transsubjetiva do tema. Então, muitas vezes, quando se declara a inconstitucionalidade de uma norma no controle difuso, não se está julgando apenas a causa, se está julgando a tese. Por isso é que o tema fixado em repercussão geral é vinculante. E é importante o pensamento sobre a modulação desses efeitos. Porque com a modulação dos efeitos, você se preocupa com as situações jurídicas estabelecidas. Imagine aqui no juizado especial, vamos pensar aqui no juizado especial, uma norma estadual ou uma norma federal que se aplique a centenas, a milhares de processos envolvendo o INSS no âmbito do juizado especial. Posteriormente, vem a norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Ela é declarada inconstitucional, de repente, por causa que nem tenha sido sacada do juizado. Pode ter sido uma sacada de outro caso concreto. Mas a partir do momento que se declara a repercussão geral, se julga o tema. Se cria a norma jurídica à semelhança do circuito do controle concentrado. Então, a modulação é interessante para assegurar direito subjetivo de quem recebeu aquele valor, por exemplo, de quem está, por exemplo, pode ser uma causa de aposentadoria, que está percebendo aquele valor, vai ter que devolver. E como eu vou atingir as situações jurídicas estabelecidas na constância da norma que está sendo aplicada? Todas essas reflexões servem para a modulação. O Supremo tem pensado sobre a modulação na repercussão geral, prospectando o tempo, prospectando o espaço, para assegurar a viabilidade de relações jurídicas já estabilizadas. A ideia da segurança jurídica. E aí tem uma regra que a gente vai pensar a partir de agora. Eu falei para vocês que essa inconstitucionalidade ela pode ser pré-existente, ou seja, a coisa julgada já é formada com incompatibilidade com a interpretação do Supremo, ou a inconstitucionalidade pode vir depois. Foi declarada a norma não é inconstitucional, mas o Supremo vem tempos depois, um mês, um ano, 2 anos depois, e vem declarar a norma inconstitucional. Então, para o CPC, há esse regramento. Se a decisão do Supremo foi anterior à coisa julgada do caso concreto, já transitou em julgado inconstitucional. E a discussão é feita por impugnação ao cumprimento de sentença. Por outro lado, se a decisão do Supremo for posterior à coisa julgada, cabe ação rescisória com prazo de 2 anos da decisão do Supremo. Isso é o que diz o CPC. Mas, evidentemente, que se contar esse prazo de 2 anos em 5, em 6, em 7, você cria uma instabilidade jurídica muito grande. Muitos autores, inclusive eu, analisando essas regrinhas aí do 525 e do 535, eu, em alguns textos, trouxe também essa preocupação de criar uma coisa julgada instável com uma inconstitucionalidade externa que pode vir depois de 5, 6, 7 anos. E como fica a segurança jurídica daquele que percebeu o valor? De causas contra o INSS, de causas envolvendo enfermidades, de causas envolvendo valores já recebidos. Então, evento futuro incerto, com prazo de 2 anos, a contrato Supremo gerava muita instabilidade. E aí nós vamos entrar nos 2 pontos finais da nossa discussão. Essa questão da prospecção futura era tão importante que o Supremo Tribunal Federal, no mês de abril de 2005, revisitou essas regras. Quais são as regras? Da impugnação, se a coisa julgada nasceu inconstitucional, ou da rescisória, contada dos 2 anos da decisão do Supremo, se a inconstitucionalidade for superveniente. Então, ele revisitou
esse tema numa questão de ordem, que é essa aí, recentíssima para quem está assistindo esse vídeo nesse momento que a gente está gravando, e ainda está gerando muita discussão essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu escrevi um texto no Migalhas interpretando essa decisão do Supremo, mas o que nos interessa aqui no que foi fixado aqui, interessa falar de efeitos temporais. E no ponto 2, deixando claramente a ideia de que os efeitos retroativos não podem passar 5 anos. Ou seja, aquelas situações que já têm a coisa julgada 5 anos para trás, elas são asseguradas. Então, eu não posso contar apenas 2 anos para frente, eu tenho que contar 2 anos para frente e 5 anos para trás. Ou seja, deu uma pseudo-segurança, talvez uma tentativa de dar uma segurança jurídica àquelas situações jurídicas em que a coisa julgada se formou há muito tempo atrás. Porque da forma que estava na leitura do CPC, esses 2 anos contados da decisão do Supremo poderia permitir uma rescisória com 8, com 10, com 12 anos. E onde estava a segurança jurídica? Então, esse é um ponto importante que vai complementar exatamente a parte final da minha afirmação, da minha discussão com vocês, que é do tema 100. Quer dizer, para eu hoje analisar essa questão da rescisória, da impugnação, da coisa julgada inconstitucional, eu tenho que, no mínimo, olhar o CPC. Claro, olhar a Constituição, evidentemente, a garantia constitucional da coisa julgada. Tenho que olhar a Constituição. Tenho que olhar o CPC. Tenho que olhar essa questão de ordem na ação rescisória. E tenho que olhar o tema 100, que é o tema que nos interessa, que é especificamente no ambiente do juizado especial. E como eu disse para vocês, nós temos os fundamentos do juizado especial. Nós temos o corte argumentativo, o corte cognitivo, a preocupação com o tempo, os problemas de compatibilidade, os problemas dos recursos, os problemas da reclamação, do mandado de segurança. E agora nós vamos ter, doutora Márcia, os problemas decorrentes da execução do trânsito em julgado, do cumprimento de sentença, quando houver uma influência externa do Supremo Tribunal Federal em relação à norma que fundamentou as nossas decisões. E aí o que fez o Supremo Tribunal Federal? Ele tentou trazer, para falar de compatibilidade, né? Ele tentou fazer a compatibilidade entre o artigo 59 da Lei do Juizado, que fala de que não cabe rescisória, desses regramentos que a gente está falando aqui, da coisa julgada já nascer inconstitucional, ou da inconstitucionalidade ser depois da coisa julgada. Então, essa foi a tese fixada no tema 100. No tema 100. Então, o que interessa a partir do 2, tá? É possível se invocar a inexigibilidade em título judicial no âmbito do juizado. O artigo 59 da lei, que impede a rescisória, ele não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pelo Supremo, anterior ou posterior, admitindo a alegação na impugnação ou a alegação em simples petição. Pessoal, eu quero que vocês pensem comigo. Então, nós não temos rescisória, né, no juizado, mas o Supremo, interpretando aqui o CPC, a coisa julgada inconstitucional, e fixando uma tese em repercussão geral, portanto, uma tese jurídica obrigatória, ele está criando interpretações no ambiente do cumprimento de sentença no juizado. Inclusive permitindo que a desconstituição da coisa julgada seja feita por simples petição, que é apresentada no prazo da ação rescisória, portanto, em 2 anos. E eu esmiucei a regra, para ajudar aqui no nosso debate. Eu esmiucei. Que eu chamo de detalhamento. Eu estou detalhando a tese firmada no tema 100. Então, resumindo, aqui para tentar ser didático. Ele admite o 535, parágrafo 8º, no âmbito do juizado especial, ele fixa uma data aqui. Fundamento da inexigibilidade. Ser o título judicial fundado em aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição, quando houver pronunciamento judicial em controle concentrado e difuso, contrário ao decidido pelo Supremo. O que nos interessa? O artigo 59 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação
ou o sentido da norma conferida pelo Supremo, anterior ou posterior ao trânsito em julgado. E como é que vai se discutir? Na impugnação ou em simples petição. Quer dizer, tanto a inconstitucionalidade antecedente quanto a inconstitucionalidade posterior vai ser possível discutir no ambiente do cumprimento de sentença na ação rescisória. Mesmo, desculpa, na ação do juizado especial. Mesmo não sendo cabível rescisória, se cria um grau cognitivo aí, interpretativo aí, a essa simples petição. E essa simples petição equivalente a 2 anos ao prazo da rescisória. Quer dizer, se cria uma petição com um grau cognitivo, probatório, argumentativo. E mais, essa petição ela vai ter a mesma força desconstitutiva que tem a coisa julgada. Então, a gente está tentando dar uma compatibilidade. Por isso que eu falo de compatibilidade aqui. Dar uma compatibilidade do sistema do juizado especial e o que pensa o Supremo Tribunal Federal nesse ambiente da coisa julgada inconstitucional. Então, se a decisão do Supremo for anterior à coisa julgada, cabe impugnação. Se a decisão do Supremo for posterior à coisa julgada, como não cabe rescisória, se criou aí uma petição, se criou aí um instrumento, um incidente, com grau cognitivo fortíssimo e com a possibilidade de desconstituição no prazo de 2 anos. Eu estou até falando aqui que foi uma adaptação do parágrafo 8º ao ambiente do juizado especial. E aí as minhas preocupações, eu vou terminar daqui a pouquinho já, para a gente combinar, para a gente atender o que a gente combinou no tempo. Tá? Então eu faço aqui algumas críticas, algumas reflexões sobre as consequências práticas e algumas conclusões que eu queria deixar aos amigos. Observe que o meu papel hoje foi discutir o que se quer, né? O que se pensou do juizado. No que o juizado se transformou, em termos numéricos, a importância dele no sistema. Mas essa importância dele no sistema não impede que se faça algumas reflexões sobre as incompatibilidades, sobre o problema das incompatibilidades. Ou melhor, sobre a tentativa de compatibilidade. Então, você está tentando compatibilizar os 3 sistemas, né, das 3 leis, compatibilizar o aspecto recursal, o mandato de segurança, a reclamação, e a gente está tentando compatibilizar agora o cumprimento de sentença. Tentando compatibilizar o cumprimento de sentença com essa interpretação vinda do Supremo, ligada à ideia da inconstitucionalidade da norma que fundamentou a coisa julgada. Lembrando que nós temos em causas contra os grandes litigantes, Fazenda, milhares de sentenças fundadas em uma norma. Então, até que ponto essa inconstitucionalidade futura pode desconstituir as coisas julgadas? E as pessoas que perceberam esse valor. Em matéria previdenciária, está aqui uma reflexão. Em matéria previdenciária, vai ter que devolver esses valores que ele recebeu? Esse é um tema importante do STJ, o tema 692, que interpreta o artigo 115 da 8213. As pessoas perceberam esses valores. Havia uma coisa julgada a seu favor. Mas o Supremo, lembra dos 2 anos que ele fixa aqui, ele declarou a inconstitucionalidade e vai ser desconstituída a coisa julgada a seu favor nos juizados especiais. Então, são coisas seríssimas que a gente tem que refletir para buscar a tal da compatibilidade entre o cumprimento de sentença dos juizados e a aplicação do CPC no tema de precedentes qualificados, especialmente aqui, falando dos precedentes oriundos do controle concentrado ou da repercussão geral. E algumas perguntas. O sistema dos juizados comporta isso tudo? Essa elastificação, por assim dizer, do ambiente do cumprimento de sentença? Essa petição é uma rescisória, sem ser ação rescisória? Eu já falei, é uma petição com grau de desconstituição da coisa julgada, à semelhança do que nós temos na ação rescisória? E essa simplicidade do procedimento não vai gerar isso tudo uma eternização da decisão? Então, a coisa julgada também não é uma garantia constitucional? Como é que fica essa garantia constitucional com essa abertura de porta para desfazimento da coisa julgada? E, lembrem, nós vamos atingir aqui milhares de litigantes, que são clientes dos juizados especiais, especialmente fazendários, que têm causas contra a União, os Estados, a Fazenda, a Previdência, etc. E eu chamo muita atenção dessa matéria previdenciária, que é objeto de tema no STJ sobre a devolução desses valores, oriundo de
essa devolução de uma coisa julgada foi desconstituída. E ainda faço uma pergunta, né? Qual seria o juízo competente para rescisão? Quando tiver recurso, por exemplo, no tribunal, a discussão aqui do efeito substitutivo, a rescisória era o tribunal, essa petição seria na turma recursal, para fazer um paralelo à rescisória que seria no tribunal, quer dizer, são situações muito específicas que esse tema 100 nos traz. Então, eu quero já caminhar para o final, né, queridos amigos? Então, aí os meus contatos, eu quero agradecer a essa oportunidade, me perdoe aí porque eu falo muito mesmo, e eu disse que era ao gosto do cliente, né? Quando eu fui convidado, já que é um tema muito, muito provocativo, é um tema que me traz muitas inquietudes. Eu tentei nessa tarde, noite, trazer algumas dessas inquietudes a vocês, agradecendo mais uma vez o convite e mostrar mais uma vez que eu estou muito honrado de estar ao lado da doutora Márcia, minha querida amiga, e como eu disse logo no início, muito me honra de ter visto boa parte, ter presenciado boa parte da sua trajetória, desde os nossos bancos de Universidade Federal do Pará. Muito obrigado. Nós te agradecemos, professor Henrique, sua palestra foi fascinante, inquietadora, estimulante para a gente poder aprofundar essa matéria, que eu confesso para o senhor que ainda não chegou nenhuma petição na turma recursal, pelo menos na minha turma recursal, nunca chegou uma petição querendo reverter a coisa julgada, mas é uma matéria bem interessante mesmo. A gente agradece, a Escola Judicial agradece a sua participação, essa sua exposição que foi magnífica, com muito conteúdo, com mulher peculiar, eu que lhe conheço desde a adolescência, sei que o senhor sempre foi estudioso, sempre foi curioso, sempre gostou de saber das coisas. Então, eu acredito que todas as pessoas que assistiram a sua palestra devem ter, com certeza, gostado muito. E aí, agora, eu gostaria de saber se alguém tem perguntas. O que acontece, que eu estava vendo aqui o chat, as pessoas continuaram se queixando de que estava muito ruim a transmissão, e que estava falhando, cortando a sua voz. Eu não sei se alguém quer fazer perguntas. Aqui no chat ninguém se manifestou. As pessoas ficaram assim, mesmo depois que voltou, as pessoas estavam se queixando, estava muito ruim a transmissão. Eu acho que não vai ter perguntas, então. Infelizmente, eu gostaria de receber as curiosidades das pessoas, mas ninguém se manifestou. A Escola Judicial, então, agradece a sua participação, a sua palestra, de fato, foi muito interessante, trouxe questões que não são triviais, muito pelo contrário, são questões bem profundas e que são importantíssimas no sistema de juizado, até porque a cada vez mais as pessoas têm procurado o juizado especial em diversos tipos de matérias. Então, em nome da escola e da Coordenadoria dos Juizados Especiais e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nós agradecemos a sua presença, a sua palestra, e espero que o senhor possa voltar para dar mais palestras para a gente, porque o senhor deixou muitas inquietudes e curiosidades e dúvidas na cabeça. Pelo menos para mim, eu fiquei cheia de dúvidas e cheia de curiosidade de estudar o tema que o senhor, então, trouxe para nós nessa tarde. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, em nome do nosso presidente, da desembargadora Célia, desembargador Leonardo, e dizer que fico à disposição da escola. Sempre que for convidado, vai ser um prazer e uma alegria retornar presencialmente ou virtualmente a essa escola tão querida e podendo contribuir para o debate acadêmico de todos que fazem a escola. Obrigado, e mais uma vez foi uma alegria revê-la, doutora Márcia, e ter essa oportunidade de debater um pouco sobre juizados especiais.
Obrigado. Eu também. Muito, muito satisfeita de lhe, ainda que virtualmente, mas fiquei muito satisfeita de lhe reencontrar. Fazendo tantos anos que eu não lhe via, mas e o senhor também continua do mesmo jeito que era. Não mudou nada. Isso é bom. Então tá, professor. Muito obrigada. Boa tarde. Até a próxima. Boa tarde.